Olá, pessoal! Eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para outro vestibular. A cada vídeo, resolvemos juntos uma questão de provas anteriores, resgatamos os principais aspectos teóricos envolvidos naquela questão, discutimos caminhos diferentes, dicas, macetes, enfim, treinamos nossa habilidade em resolver questões de prova. E a cada vídeo eu também deixo disponível para vocês uma lista de exercícios com gabarito similares àquele que nós resolvemos no vídeo, para vocês acompanharem o vídeo e depois treinarem. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Hoje nós vamos resolver juntos aqui uma questão da Sebrasp de 2022 sobre média aritmética. Média aritmética é um tema que cai tanto em provas de estatística, de matemática ou de raciocínio lógico. E essa é uma questão bem característica, bem comum. Nós vamos aproveitar a questão, resgatar o conceito de média aritmética, fazer a diferença da média aritmética simples, da ponderada. Vamos ver caminhos diferentes desta resolução. Vamos ver uma pegadinha aí que a questão coloca para a gente. Então nós vamos trabalhar, exercitar bem este tema com essa questão de hoje. Ok? Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês e está na descrição do vídeo aí embaixo também. O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à estatística. A média aritmética simples das idades dos 6 servidores lotados em um instituto da UNB é de 35 anos. Um novo servidor chega e integra a equipe desse instituto. Então, a média aritmética simples das idades passa a ser de 38 anos. Nesse caso, a idade do novo servidor é de 41 anos, certo ou errado? Bom, então vamos lá, pessoal. Antes da gente resolver a questão, vamos resgatar um pouco a ideia de média aritmética. O conceito de média aritmética é: eu tenho um conjunto de valores e para eu calcular a média desses valores, a média aritmética simples desses valores, basta eu somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Isso é muito mais comum no nosso dia a dia, numa prova de concurso, ou mesmo na escola, no ensino médio, a gente calculava a média para passar de ano. Então vamos fazer um exemplozinho rápido aqui para a gente consolidar isso, para a gente resgatar isso através de 3 provas. Vamos imaginar que nessas 3 provas o aluno tenha tirado as seguintes notas: 5, 9 e 10. Qual foi a média aritmética dessas notas? Para eu calcular a média aritmética desses 3 valores, basta eu somar os valores, 10, 19 e 24, e dividir pela quantidade de valores, 3 valores. Então, a média aritmética dele foi 8. Ok? Esta média aritmética representa a média dos valores, ou seja, como se cada um valor desse pudesse ser substituído por 8. A somatório aqui não foi 24, se ele tivesse tirado 8, 8 e 8, o somatório seria 24. Então, o somatório fica o mesmo se eu substituir todos os valores pela média. Ok? A diferença para a média aritmética ponderada é que muitas vezes esses valores têm pesos diferentes. O que significa pesos diferentes? Eles vão ser considerados mais de uma vez. Então, quando eu tenho peso 1, é que este valor é considerado uma vez. Quando eu tenho peso
5, é que este valor é considerado 5 vezes. Também a gente pode lembrar um pouco disso em concurso público ou no ensino médio. Muitas escolas adotam pesos diferentes para as provas. Então vamos imaginar aqui, ó. Só para exercitar, a primeira nota tem peso 1, a segunda peso 2 e a terceira também tem peso 2. Então, neste segundo caso, para eu calcular a média aritmética ponderada dessas notas, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou fazer o somatório dessas notas, mas multiplicando estes valores pelos seus respectivos pesos. Então, aqui eu vou multiplicar 5 vezes 1, vou somar com este valor multiplicado pelo seu peso, 9 vezes 2, somado com 10 vezes 2. E vou dividir não mais pela quantidade de valores, e sim pelo somatório dos pesos, porque aqui é como se esta nota se repetisse 2 vezes, essa também. Então eu vou somar os pesos. Aqui eu tenho 2, 2 e 1, 5 pesos. Somatório de 5. Ok? Então a média aritmética ponderada aqui vai ser 5 mais 18 mais 20 dividido por 5. Média aritmética ponderada é igual a 43 dividido por 5, que é igual a 8,6. Ok? Então veja bem, na média aritmética simples, essas 3 notas resultaram a média de 8. Com esses respectivos pesos, a média passou a ser 8,6, mas continua representando a mesma coisa. É como se eu tivesse tirado 8,6 em cada uma dessas notas, dessas provas. Ou seja, como se cada um desses valores fosse 8,6. Se eu pegar 8,6, multiplicar pelos pesos e somar, eu vou encontrar o mesmo somatório. Combinado? Feito esse resgate, vamos resolver a questão agora. A questão diz que a média aritmética simples das idades dos 6 servidores lotados no Instituto é de 35 anos. Então eu tenho uma primeira situação onde eu tenho 6 servidores e a média de idade desses 6 servidores é de 35 anos. Ok? Aí ele apresenta uma segunda situação, ou seja, um novo servidor chega e integra a equipe desse instituto, então a média aritmética simples das idades passa a ser de 38 anos. Então, nesta segunda situação, eu tenho 7 servidores, sendo que a média aritmética desses 7 servidores passa para 38 anos. E ele quer saber qual a idade deste 7º servidor, ou seja, deste novo servidor que foi incluído na equipe. Nós vamos resolver essa questão de diferentes maneiras, tá? Vou começar pela maneira mais fácil, mais rápida e a que é mais aconselhável para a gente fazer. E isto significa eu pensar em somatório. Ora, se eu tenho 6 servidores cuja média é de 35 anos, isto equivale a que cada um deles tivesse 35 anos. Ou seja, o somatório dessas idades é igual a 35 vezes 6, que é igual a 210 anos. Ou seja, o somatório das idades desses 6 servidores é 210 anos. No segundo momento, eu não sei a idade de cada um deles, nem muito menos desse 7º servidor, desse novo servidor que foi incluído. Mas a média ficou 38 anos. Então, o somatório das idades desses 7 servidores é de 38 anos vezes 7, que é igual a 266 anos. Agora ficou simples. Por quê? Com 6 servidores, somadas as idades, eram 210 anos. Com a entrada desse novo, desse 7º servidor, passou a 266 anos.
Então, para eu calcular a idade deste sétimo servidor, basta que eu subtraia 266 menos 210, eu vou encontrar que esse sétimo servidor tem 56 anos. Ok? Calma. Vai embora não, fica aí com o tio. Vamos pensar um pouco mais aí sobre essa questão. Vamos raciocinar um pouco mais. Ora, a questão apresenta a resposta para você e pede para você dizer se ela é certa ou errada. Há uma tendência, em função da pressa, da gente resolver essa questão testando a resposta que ele deu. Ele deu a resposta que o novo servidor tem 41 anos. Então o que eu vou fazer? Vou tirar a média com 41 anos e vou ver se bate mesmo. Era uma média de... Então, muitas vezes a gente vai fazer um pensamento errado. Ela pode induzir você a um pensamento rápido e errado. Ora, era 35 anos. Aí entrou um de 41 anos. 35 mais 41, 76. Ora, 76 dividido por 2 é igual a 38 anos. Então a média ficou 38 anos. Ok, a alternativa está certa. Não, está errada. Esse pensamento está errado. Por que esse pensamento está errado? Porque eu somei 35 anos, que era a média com 41 anos, com a idade desse novo servidor, e dividi por 2. Só que eu não considerei que esses 35 anos aqui se repetem 6 vezes. Ou seja, como se ele tivesse um peso 6, como se fosse uma média ponderada. Então, se eu fosse testar a alternativa aqui, eu teria que usar o mesmo raciocínio de média ponderada. Tá? Então, ele diz o seguinte, entrou um novo servidor de 41 anos e a média passou a ser 38 anos. Então, como é que eu testo para ver se essa alternativa aí que ele apresentou é verdadeira? Se eu fosse testar, eu teria que pensar o seguinte, ele diz que a média desses 7 servidores foi de 38 anos. 38 anos como é que eu calculo essa média? 35 anos vezes 6 servidores, mais o sétimo servidor ele diz que tem 41 anos, 41 vezes 1, 41. Dividido, não por 2, e sim por 7, que são os pesos, ou seja, a quantidade de servidores também. Se eu fizer isso aqui, dá 266, é igual a 210 mais 41. 210 mais 41, 251. Não dá, tá errado. Ok? Então a questão está errada. Como é que eu poderia resolver a questão por aqui? Ora, eu trabalharia o seguinte, a média passou para 38 anos, e para calcular essa média, eu vou multiplicar 35 vezes 6 servidores, vou somar com o sétimo servidor, vou considerar a idade dele como uma variável, como uma incógnita, vou chamar de x, é um só, x vezes 1, x, dividido pelo total de servidores, 7. Aí eu teria aqui, 38 vezes 7, 266, é igual a 210 mais x. Então aqui eu teria x, vou trocar, x é igual a 266 menos 210, x é igual a 56. Ok? Então eu resolvi de uma outra maneira a questão. Então a afirmação de que a idade do novo servidor é de 41 anos está errada. Ok, pessoal? Printa a tela aí. Uma questão simples, permitiu da gente exercitar bastante o conceito de média aritmética, fizemos a diferença entre média aritmética simples e ponderada, verificamos duas formas diferentes de resolver a questão, vimos que a questão induz um pouco aí a gente testar a resposta e se a gente pensar errado, vai cair nessa pegadinha, né?
Então, uma questão bem interessante. E agora é treinar. Lá na descrição tem um link com uma lista de exercícios similares a esse aqui que nós fizemos, com gabarito, em PDF, para vocês baixarem e treinarem. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios. Então vá lá no canal, veja a playlist Resolução de Questões, escolha o vídeo que vocês quiserem assistir pelo assunto, assistam o vídeo, deixam um joinha no vídeo, é claro, e depois treinem com a lista de exercícios que acompanha o vídeo. Quiserem comentar sobre o vídeo de hoje? Gostaram, não gostaram, alguma dificuldade, quer acrescentar alguma coisa, algum problema lá na lista de exercício? Deixa os comentários aí embaixo. Quiserem sugerir um tema, uma questão para a gente trabalhar, pode fazer o comentário aí embaixo ou lá na descrição tem o meu e-mail. Manda mensagem para mim, na medida do possível eu respondo e vou tentando encaixar o pedido na minha programação. Ok, pessoal? Então, quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora de cravar o dedo no joinha. Curta o vídeo aí, senta o dedo. Curta o vídeo, divulga, compartilha o vídeo, divulga o canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, dá essa moral pra gente, aperta lá inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição do vídeo tem também um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, a gente posta notícias de vestibulares, de Enem, sobre concurso público, muitas vezes a gente resume alguns editais, mas principalmente a gente resume alguns aspectos teóricos importantes, organiza quadrinhos, resumos, mapas mentais, tudo para ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, mais importante é que o treino de hoje tá pago.